Olá a todos, eu sou Desirê Penhalba, subsecretária de Empreendedorismo e Geração de Renda da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Estado de Goiás. Hoje eu recebo aqui a Daniele Gomes, ela que é servidora pública da Secretaria-Geral da Governadoria do Governo do Estado de Goiás. Inclusive aproveito para agradecer Fábio Camarota, secretário muito querido, que gentilmente cedeu a participação dela aqui. E a Dani, ela é treinadora em PNL, Programação Neurolinguística e Practitioner Empresarial, com vários anos de experiência na área de engenharia, com MBA executivo em inteligência de negócios. Seja bem-vinda, Daniele. É um prazer estar aqui. A programação neurolinguística tem mudado a minha história, dos meus negócios, a minha vida profissional. E é sempre bom poder compartilhar isso com as demais pessoas, principalmente num momento tão sensível como esse. Que bom, muito obrigada. Nós agradecemos de verdade. E vamos começar com a pergunta que todo mundo quer saber. Afinal, o que é que significa programação neurolinguística? Programação neurolinguística, de um modo simples, é como nós programamos a nossa mente, neuro vem da questão mental, com a nossa linguagem, seja ela verbal ou não verbal. E quando eu falo não verbal, é que o corpo fala sim, mas mais do que isso, eu falo comigo mesmo. Às vezes a gente acha que só o que eu verbalizo para os outros está me programando. E eu me programo quando eu penso que eu não vou conseguir. Eu me programo quando eu penso que não é possível sair deste momento. Essa é uma comunicação interna que eu vou fazendo comigo mesmo e que vai me programando e vai trazendo estratégias para mim. Às vezes eficazes, às vezes ineficazes. Entendi. Bom, a programação neurolinguística fala que corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam mutuamente. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Normalmente, quando a gente passa por um processo de tristeza, de ansiedade, é normal com que a gente sinta isso no corpo. Dores de cabeça, tensão. A gente começa a sentir, às vezes, enjoo, enxaquecas, coisas vão... A gente não dorme, né? Isso vai atrapalhando o nosso corpo e vai tirando de nós recursos importantes para conseguir achar estratégias mais eficazes. Mas o inverso também é verdade. Então, quando eu potencializo o meu corpo, cuido do meu corpo, coloco em posição que pode fazer a diferença, eu começo a mudar a minha mente. Por exemplo, tem estudos que mostram que se eu ficar numa posição, como uma posição de super-herói, por cerca de 2 minutos, de preferência na frente do espelho com a cabeça levantada, a minha mente começa a mudar. E eu começo a ter uma tranquilidade, uma clareza maior para os meus pensamentos. Por qual motivo? Eu saí do diálogo interno que me prende dentro da situação. A mesma coisa acontece quando eu fico mal e começo a abaixar. Pode ver quando a gente começa a chorar, a gente vai se debruçando ou abaixando ali na mesa, o corpo vai enrolando. Esse é um estado de entrar cada vez mais num diálogo interno e aí você não consegue sair dessa situação, porque você está preso dentro dela. Então, saia com o seu corpo para estar preparado para a sua mente fazer o mesmo. Quando a gente vê crianças chorando, às vezes elas começam a chorar por qualquer coisa. Ela quer, eu tenho uma filhinha de 1 ano, né? Então ela faz muito isso. Ela quer o controle remoto que ela adora e eu não deixo ela pegar. Se ela pega e eu tomo dela, ela já começa a chorar e abaixa a cabeça. Se você pega o rostinho e levanta, ela dá aquela suspirada e para de chorar. Porque o corpo dela levou ela a fazer uma transformação daquele pensamento, a sair de um estado interno sem recursos. A gente diz na PNL que você está em um estado interno sem recursos. E esses recursos estão dentro de você. Só de eu mudar o corpo dela, eu trago novos recursos. Que legal. Bom, com o advento da pandemia, muitas pessoas estão sentindo muito medo e muita ansiedade. Como é que a gente pode reprogramar o nosso dia a dia diante dessa mudança de realidade? Uma das coisas, talvez a mais importante de todas, é acreditar que isso vai passar. Enquanto eu fico preso no problema, eu não tenho olhar para a solução. Então, enquanto eu fico preso no que está acontecendo de mal, eu não consigo pensar e o que eu posso fazer diferente a partir daqui. Então, é sair desse diálogo interno que talvez te prende e se colocar numa posição de observador de você mesmo ou de toda a situação. Nós chamamos na programação neurolinguística de estar dissociado da situação. Então, como eu saio, como se eu estivesse dando um passo atrás daquela situação e olhasse para ela com um olhar sem sentimentos e sem as minhas dores naquele momento. Quando eu faço isso, eu começo a trabalhar essas emoções que vêm, que são naturais. Nós somos humanos e todas as vezes que nós nos encontramos com coisas que estão fora do nosso controle e que a gente olha e não vê como controlar ou trazer
uma diferença, fazer a diferença naquele momento no que está acontecendo, a gente começa a entrar muitas vezes nesse processo de ansiedade e medo. Então, a primeira coisa é, olhe para você, dissocie da situação e fale, ok, isso eu não posso controlar, mas as minhas emoções estão sob o meu controle. Então, o primeiro ponto é reconhecer isso olhando de fora. Eu sei que no momento da crise é bem difícil fazer isso. Pode parecer uma coisa desafiante, mas é possível se você quiser. Então, dissocie disso, olhe para os seus pensamentos, para as suas emoções e fale, tá, saindo de você, dos pensamentos e emoções, o que eu tenho que fazer, o que eu posso efetivamente fazer. Isso vai te ajudar a sair do seu ciclo vicioso e achar alternativas. Segundo ponto, cuide do seu corpo. Continue fazendo atividade física. Se você não faz, volte a fazer. Nem que seja dar uma volta no quarteirão, pula dentro de casa. Faz alguma coisa para movimentar o corpo. Nós falamos agorinha que corpo e mente formam o seu sistema. Se você deixa o seu corpo paralisado, ele vai ajudar a paralisar ainda mais a sua mente. Então, movimente o seu corpo e traga energia para você. Olhando para cima, buscando isso. Traga sempre o seu estado de presença. Eu estou aqui agora pensando na minha empresa que talvez está com uma dívida imensa e eu não sei o que fazer. Se agora eu estou fazendo outra coisa e veio essa imagem, traga uma outra imagem, volte para o seu momento presente. Claro que em algum momento você vai precisar olhar para o problema, mas aí você vai olhar dissociado e estando presente naquele momento também. Porque nós estamos às vezes tão presos nessas emoções que a gente não consegue nem olhar para o problema olhando só para o problema. Eu olho para o problema com todas as minhas emoções, sentimentos, com os meus amigos que estão com problema, com meus familiares que estão com problema. E isso não me ajuda a estar num estado com recursos, que é o que nós dizemos na PNL. Então, eu quero estar com estado de recursos, estado de presença. Busque as suas âncoras, né? O que é âncora? Aquilo que você tem que te faz bem. Então, aquela música que muda o seu estado. Estou num estado que eu não sei o que fazer. Dá um pulo, muda a sua energia de corpo, escuta uma música, um cheiro. Eu tenho um cheiro que eu adoro. E sempre que eu não estou bem, eu jogo esse cheirinho assim. Isso me ajuda a mudar o meu estado. Tem pessoas que têm cores de âncora, né? Eu tenho um amigo meu que toda vez que não estava bem, ele usava a camisa de uma certa cor. E isso fazia com que o dia dele mudasse. Se você tem alguma âncora, e você deve ter, tendo consciência ou não, use essas âncoras no momento que você não está bem. Não deixe que isso vá crescendo como um bolo de neves. Então, estou com um problema, nesse momento eu comecei a ficar com medo, ou a não saber o que fazer. Eu também tenho empresas. E tem hora também que eu olho e falo, meu Deus, como a gente soluciona isso aqui? E aí, quando vem esse momento de não acreditar mais, eu paro e falo, esse não é o estado que eu quero para mim. Esse estado sem recurso não vai me ajudar nem a estar bem comigo mesma, porque isso vai passar e eu quero estar viva e bem para retomar o que eu quero retomar, e nem para o meu negócio. Então, como eu caio, dissocio do que eu estou fazendo, olhando só para o fato, mudando o meu estado primeiro, às vezes eu dou um pulo, às vezes eu tomo um banho, mudo o meu estado e aí sim eu volto para as planilhas, para os meus números e pensar numa solução, né? Então, esse é o ponto. Então, ansiedade e medo é natural, não se culpem por isso. Um pouco de ansiedade e medo é bom, impulsiona a gente a pensar em alternativas mas quando está num nível muito elevado, pode prejudicar muito a nós mesmos e principalmente a nossa saúde. A gente começa a sentir isso no corpo. Então, cuide disso, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Busque âncoras, busque recursos e alternativas, pessoas que você gosta, fale com essas pessoas. Talvez algo que você não faça há muito tempo, falar com pessoas especiais. Use esse momento para sair um pouco do assunto que está sendo tão falado na mídia o tempo todo, né? E aí você vai cuidando da sua mente. Muito esclarecedor e é muito interessante que a gente começa a perceber o quanto a gente se permite entrar nessa bola de neve que você comentou que é tão complicada mesmo, né? Que a gente começa a sofrer e se permite sofrer. Mas eu fiquei pensando enquanto você falava sobre essa permissão. Às vezes as pessoas elas vêm com esse sentimento de culpa, de pensar, nossa, eu não posso estar assim, mas eu preciso estar bem. E como dividir isso? Dividir o momento de sofrer e enxergar o problema de frente, identificando que nós estamos com um problema, e qual o momento da gente falar assim, não, agora eu vou focar naquilo que é positivo, naquilo que vai me fazer melhor para superar esse problema. Excelente pergunta. Quando a gente se cobra estar bem, a gente já gera para a gente mais tensão. Então, não ajuda. Já traz para nós mesmos um estado que piora a situação, porque é mais um sentimento negativo que está sendo aflorado em mim. Então, eu gosto muito da frase, seja gentil com você mesmo. A gente não tem todas as respostas.
que a gente não precisa ter. Porque quando a gente tiver as respostas, talvez as perguntas mudem. Talvez eu tinha todas as respostas para o meu negócio, até uma semana antes da pandemia acontecer. E aí veio a pandemia e mudou todas as perguntas. Não é mais aquelas respostas do sucesso que eu vou ter que ter. Eu vou ter que ter novas respostas. Então, seja gentil com você assim, tudo bem, eu não sei as respostas hoje. Então, hoje eu me permito sentir e amanhã eu quero estar bem. Eu vou marcar uma reunião para amanhã, hoje eu me permito sentir e amanhã estou bem focada nisso. Ah, Daniele, mas eu posso não estar bem. Ok, mas aí acorde no outro dia se dispondo com novos recursos. Se você não conseguiu, espera mais um pouco, se dê esse tempo. Porque trazer mais uma pressão para você piora os seus pensamentos internos, né? E é o seu estado interno, na verdade. Ser gentil com você é importante nesse processo. Eu vejo muitos empresários discutirem em grupos que eu participo e, na verdade, você vê no fundo uma comunicação violenta já. Violenta com eles mesmos, a ponto de dizer, ah, eu não sei o que fazer, e violenta com o próximo, porque o próximo não pensa igual. Então, quando a gente entra nesse momento em que a gente se perde das respostas, muitas vezes a gente se sente tão pressionado que a gente começa a violentar o outro e principalmente a nós mesmos. O primeiro momento é, para, respira e tudo bem, você não tem todas as respostas. O que eu posso fazer com as respostas que eu tenho hoje? Até porque a gente não sabe quais são as respostas para daqui a um mês ainda. Com certeza, eu espero que daqui a um mês tudo esteja melhor e que a gente esteja buscando novas alternativas. Então, é respirar e fazer o melhor que eu posso hoje. E dormir essa noite, tudo bem, essa noite eu me permito não estar bem, mas se programar, né, pensar com você mesmo, amanhã eu vou estar melhor. E aí disparar suas âncoras, tomar o banho, cheirar o cheiro, vestir a roupa, lembrar de um momento muito bom, lembrar de um momento em que você estava enérgico, buscar isso de novo. Pronto, agora eu me sinto centrado, agora eu tomo decisões. Principalmente decisões empresariais. Eu tenho muito medo disso sendo feito no meio de muitas emoções. Porque acaba tirando a racionalidade, né? Acaba nos tirando no nosso momento presente. O Mindfulness trabalha praticamente com estar no estado presente, estado focado de atenção. Então, eu fiz um curso, né? E um alemão muito engraçadinho, um senhor mais velho, a gente fala, vou ensinar Mindfulness. Aí ele fala, respira, levanta o braço, aqui tem água, caindo água, respira. E você fala, por que eu tenho que fazer essas coisas? Nada a ver. Essas coisas nada a ver, de alguns segundos, ela te tira do pensamento acelerado. Ela te traz só para o momento. Então, eu só vejo a água caindo, bato a mão, cai. E aí, o trazer para o momento já faz essas emoções serem mais equilibradas dentro de mim. Que bom. A melhor dessas informações que você passa é a sensação de que nós temos recursos. Recursos tão simples, que às vezes a gente nem acessa, coisas que a gente gosta, que a gente sabe que a gente gosta, que a gente sabe que vai nos ajudar, mas a gente coloca isso na prateleira. A gente nem faz questão de ir lá buscar. E é excelente que a gente lembre que isso pode nos ajudar, inclusive nesse momento. Alguns empresários têm visto esse momento exclusivamente como um problema de crise. É possível ressignificar esse momento para passar a enxergá-lo como uma oportunidade? Com certeza. Eu participei de uma live no Sebrae e nós conversávamos sobre isso, né? Quantos empresários falavam que não tinha tempo, por exemplo, de fazer um plano de inovação? Porque realmente a gente sabe que a rotina, principalmente de um microempresário, ela é árdua. Você está na frente, ao mesmo tempo está cuidando do financeiro, está cuidando da parte trabalhista e tem que ter conhecimento sobre tudo isso, está acompanhando isso. E você não para falar onde eu vou inovar. Você não para estudar realmente todos os seus custos e saber assim, o que aqui eu posso melhorar? Como que é o meu processo e onde eu posso melhorar esse processo? Nós acabamos fazendo mais do mesmo. E às vezes microempresas que têm potencial para ser grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, vai continuar sendo micro, porque o dono não tinha tempo até então para parar, respirar e organizar isso a ponto de ter um processo organizado de tudo que ele conhece e fazer realmente um planejamento de crescimento. E por mais que a gente diga, mas crescimento nesse momento, claro, isso vai passar. Isso vai passar. E quem acreditar e quiser fazer a diferença, vai fazer a diferença. Assim como quando muitos empresários, quando começaram o seu negócio, era apenas um sonho, e talvez ele não soubesse nem por onde começar, é hora de sonhar de novo. É hora de acreditar de novo, como se ele pudesse começar de novo. E olha que bom, ele começa com toda a experiência que ele teve de todo esse tempo como empresário.
Então, é olhar para isso como uma possibilidade de recomeço. Um recomeço que talvez foi forçado por uma situação que nós não temos controle, mas um recomeço. Uma possibilidade de ver de novo o meu negócio. De colocar meus negócios naquele trilho que talvez eu queria e eu não tinha tempo para fazer. Agora tem. Tem tempo de controlar o recurso, tem tempo de inovar, tem tempo de aperfeiçoar seus negócios. E se você estava tendo sucesso antes, imagine agora com tudo mais organizado na sua mente. Por mais que as primeiras estratégias vão ser diferentes, com certeza, eles falam do novo normal, né? Vai ser para um novo normal, mas ainda assim, você tem uma experiência suficiente para retomar isso de uma outra forma, que talvez você não fizesse antes. Então, eu acredito muito que as pessoas que tomarem esse tempo para olhar para o que é bom, para olhar para o planejamento, para olhar para onde elas podem melhorar, o marketing digital que elas não conheciam, como que elas podem se aperfeiçoar, aproveitar o quanto de informação tem hoje, né? Esse momento está dando para nós muita informação gratuita na internet. Como essa, como outros momentos que vocês mesmos aqui da Secretaria estão fazendo, inclusive um belo trabalho. Parabenizo vocês pelo trabalho. Com certeza vai fazer a diferença. E quando nós entendermos todas essas áreas, marketing digital, financeiro, melhoria de processos, quanta coisa pode ser feita, né? Neste momento, se esse tempo eu perco olhando para o que eu não posso controlar, que são a legislação, a definição do presidente, do governador, se aumentou ou se não aumentou, não é que não seja importante ter informação, é claro que é. A gente precisa ter informação, mas não dá para ficar o dia inteiro só discutindo isso, porque isso não resolve o seu problema e não te ajuda a crescer. Então, busque questões que te ajudam a crescer. Se você quer saber sobre isso, defina um tempo. Eu vou tirar meia hora do meu dia, 1 hora do meu dia para me atualizar e o resto do tempo eu vou ser produtivo. Eu vou continuar sonhando, eu vou continuar acreditando que daqui a pouco eu vou fazer. Eu vou executar tudo aquilo que eu pensei hoje. Então, eu vejo várias possibilidades de usar esse momento como um novo momento de retomada. Muito bom. Agora, sobre autossabotagem. É verdade que a gente é, muitas vezes, nossos maiores algozes, nossos maiores inimigos, porque quando a gente faz uma autocrítica tão pesada, acaba que a gente pode atrapalhar o nosso sucesso. É verdade? Como é que essa autossabotagem funciona? É verdade. Se nós pararmos para perceber as crenças das pessoas de sucesso, a gente vai perceber quanto é diferente de crenças de pessoas que tentaram até então e não alcançaram esse sucesso, né? Eu posso dizer que tentaram até então porque todos nós podemos chegar no momento de sucesso pessoal. Sucesso pessoal porque o meu sucesso não é exatamente o sucesso do dono do McDonald's, não é esse o meu sonho. Então é encaixado no meu propósito. E nós ficamos, muitas vezes, nos sabotando por crenças que eu nem conheço. Crenças é aquilo que eu acredito, de forma talvez inconsciente. Não conheço o que eu quero dizer, é inconsciente para mim. Crença sobre dinheiro. Quantas pessoas se sabotam sem saber que tem crença sobre dinheiro? Quando eu falo, por exemplo, eu prefiro ser rico, eu prefiro ser pobre do que... Estou mesmo numa crença que meu marido falava sempre, eu até ressignifiquei com ele. Do que ser assim. Quando ele via alguém que ele achava que era muito mesquinho, ele usava essa palavra. Eu prefiro ser pobre do que ser assim, do que maltratar as pessoas. Ele colocava em xeque que todo mundo que é rico maltrata as pessoas, ou todo mundo que é rico é mesquinho. Isso não é uma realidade. E nós vamos trazendo isso para a nossa mente, acreditando nisso, de tanto ouvir falar algumas crenças populares aí. E se a gente pensar sobre dinheiro, tem muitas crenças populares. É mais fácil um rico... Como é que é do reino dos céus? Você lembra? É mais fácil um camelo passar debaixo da porta do que um rico entrar no reino dos céus. Acho que é algo assim. E, na verdade, a gente sabe que, biblicamente, não é exatamente isso que queria dizer. Mas as pessoas pegaram essa frase e virou uma crença popular de que o rico não entra no reino dos céus. E eu conheço várias pessoas que começaram uma vida de sucesso e, de repente, perderam tudo. Ou tem sucesso profissional, mas não tem dinheiro. Por qual motivo? Crença sobre dinheiro. E sua mente é assim, se eu não quero ser assim, quando eu começo a ter, eu faço algo inconsciente que me sabota e eu começo a perder. Eu estou falando sobre dinheiro porque é o mais popular que eu vi. O maior percentual de pessoas estão presas no seu sucesso, nem digo sucesso, às vezes tem sucesso profissional, mas não tem dinheiro, realmente, na sua estrutura financeira, por crenças em relação ao dinheiro. Mas como empresário, a gente ia pensar muito nas nossas crenças quanto empresários. Nós acreditamos mesmo na nossa capacidade. E eu volto a dizer, não é o que eu falo com o outro, é o que eu falo comigo mesmo. Às vezes a minha linguagem com o outro, não, minha empresa é de sucesso, mas por dentro de mim mesmo eu falo, não, aquela ali é muito melhor que a minha. Não, eu nunca vou conseguir chegar até tal lugar.
É claro que é muito importante ter a realidade. Eu não digo que você tem que dizer, eu sou o melhor não sendo o melhor. Mas hoje eu estou assim e ter a certeza que você pode ir além. Nós nos limitamos muito. Quantos sonhos nós tínhamos de criança que não temos mais? Eu queria morar no castelo, hoje se eu tiver um apartamentinho já estou feliz. Eu queria uma mansão, hoje se eu tiver que morar numa casinha, tá tudo bem. Eu queria um carro, uma Ferrari, hoje se eu tiver um carro já tá tudo bem. Então a gente vai se limitando durante a vida. Por decepções, né? A programação neurolinguística, ela vem por registros na nossa mente. Então desde a barriga da sua mãe vão sendo registradas histórias. Então muito do que está programado em nós vem dos nossos pais. Ou de mestres, de avós, de pessoas que têm um nível de influência grande sobre nós. Essa programação está em nós até hoje. E ela reverbera no que nós somos quanto pessoa. E também como profissionais, e também como empreendedores. Então, como estão essas programações? Às vezes você sonhava com isso e você ouviu tanto do seu pai que você nunca ia conseguir, que você acredita nisso. Nós trabalhamos no Master Practitioner com umas crenças bem profundas, né? Fazemos um exercício que chama reimprint, que é reimpressão de alguma história. E eu já vi pessoas que simplesmente não conseguiam aprender, nem fazer uma faculdade, porque lá, quando vai imprimir o passado dela, ela ouviu tanto que ela era incapaz, que ela era burra, que ela não tinha essa capacidade, que ela acreditou nisso. Por mais que ela tentasse ir à frente, algo barrava. Por mais que ela tentasse ir à frente, algo barrava. É claro que os pais fizeram isso sem imaginar. Eu penso que sem imaginar o que estava fazendo com o filho. Era o melhor que ele tinha. Mas está dentro de cada um. Então, voltando à sua pergunta, se você percebe algum pensamento que te limita, veja se isso não é uma autossabotagem. Veja se não tem uma crença que está te limitando por trás. E se tiver, pense numa forma de ressignificar isso. Uma experiência minha é reescrever isso. Reescreva isso de forma positiva, umas 30 vezes, pelo menos. E olhe para isso. A PNL diz que é acredite até que seja, né? É que nós precisamos, para reprogramar, é repetição, repetição, repetição. Você não programou uma crença porque você ouviu uma única vez. Você programou uma crença porque você ouviu várias vezes. Se você quer reprogramar, você precisa falar para você mesmo várias vezes. Você precisa escrever isso várias vezes, se você é uma pessoa mais visual. Então, faça as duas coisas. Escreva, fala e se reprograme. Escolha ter esse controle que você não tinha quando criança. Quando criança, você só recebia. Hoje, você pode receber com filtros. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu posso ver de uma forma diferente do que as pessoas estão falando para mim. Isso acontece muito com as falas que estão acontecendo nesse momento. Se a gente lê muitas das críticas, elas têm uma autossabotagem fortíssima. Como se tudo acabou a partir de agora. Se eu começo a acreditar nisso, eu não vou acreditar que eu sou capaz de sair disso, de ter um negócio daqui para frente. Então, comece cuidando das suas crenças e internalizando aquilo que faz bem para você também. Que te potencializa e não que te limita nesse momento, que te deixa preso aqui, porque isso vai passar. E aí é uma escolha estar preso aqui ou querer estar lá no futuro fazendo o que você quer fazer como empreendedor. Entendi. Então, de acordo com o que você está explicando, a gente consegue reprogramar o nosso passado através da ressignificação, inclusive das nossas crenças. Mas é possível recriar a nossa realidade, o nosso futuro, através de todos esses sentimentos que a gente resgata, dessa reprogramação mental, a gente consegue fazer uma nova realidade? Quando você reprograma a sua mente, quando você ressignifica aquilo que você precisa ressignificar para estar bem com você mesmo, você traz um estado de recursos, ou seja, eu estou bem, estou centrado, eu não estou com outros pensamentos ou sentimentos dominando esse momento, eu consigo estar pronto para desenhar e estar aberto ao meu futuro. Eu não digo que eu vou dizer exatamente como vai ser, mas eu posso desenhar estratégias mais eficazes. A PNL diz que não é que nós somos ineficazes, nós não somos, nós somos eficazes. As nossas estratégias é que muitas vezes são ineficazes. Por exemplo, quando eu tenho uma autossabotagem, como você citou. Então, se eu estou no meu momento presente, ressignificando o passado e acreditando no meu futuro, eu estou pronto para desenhar estratégias eficazes. Então, pensar o que eu quero, como eu quero chegar até lá, quais são os pensamentos e as crenças que vão me ajudar a chegar até lá, qual o estado que eu quero estar quando eu chegar até lá. Então, quanto mais eu visualizo esse futuro e enriqueço isso dentro de mim, mais forte isso fica.
Nós chamamos isso de ponte ao futuro. Então, eu faço uma ponte ao futuro que eu quero criar. E eu gosto muito de usar o que nós chamamos de submodalidades, né? Que são colocar coisas que enriqueçam esse futuro. Gosto de que a pessoa esteja naquele futuro e veja o seu futuro mais rico possível em detalhes e coloque uma cor que ela goste e amplifique essa cor na sua visão e amplifique cada vez mais com o pensamento de quanto mais ela amplifica, mais aquilo acontece, mais aquilo se torna uma realidade para ela. Isso fica programado na mente dela e a mente e o corpo começam a ajudá-la a buscar aquilo que ela programou para o futuro dela. É muito interessante quando o nosso corpo está alinhado com a nossa mente. Alguns exercícios que a gente faz nos treinamentos é para isso, inclusive para o corpo dizer também eu quero, não só a mente. E quando a gente coloca os dois ao dispor desse futuro, é muito mais fácil. Imagine que você quer comprar um carro tal de tal cor. Às vezes você passa na rua e vê ele uma vez ou nenhuma vez antes de você tomar a decisão. Quando você toma, parece que ele vai surgindo na sua frente. Porque a sua mente está conectada com aquilo que você quer e ela vai te mostrando oportunidades. Ela nem sabe de que é um carro, mas ela te fala, ó, uma oportunidade, ó, mais uma oportunidade, ó, mais uma oportunidade. A nossa mente é muito sábia. A questão é que muitas vezes nós programamos com estratégias ineficazes. E o que a gente precisa buscar agora são estratégias eficazes. Então, visualizar o futuro, fortalecer o futuro com mais detalhes do que você consiga, colocar cor, se você gosta, eu falo de cor porque eu sou uma pessoa mais visual, na programação neurolinguística a gente tem visuais, auditivos e sinestésicos prioritários, né? Todos somos os três, mas uma coisa mais prioritária. Tem gente, por exemplo, que é mais sinestésico. No meu caso, por exemplo. Seu caso, por exemplo? Então, um cheiro, um toque, o que vai estar com você nesse futuro? As pessoas são mais auditivas, qual é a música? Qual é o som que vai estar com ela naquele momento? Então, quando você cria esse futuro com riqueza de detalhes e com aquilo que para você é mais forte, você está mais pronto para chegar até lá. A sua mente e o seu corpo estão junto com você nessa missão. E não o contrário. Porque quando eu tenho vários pensamentos negativos e quero alguma coisa, a gente entra no que a gente chama de crenças conflitantes. Uma crença quer, mas uma crença não acredita. Uma crença quer, mas uma crença não vê possibilidade. E essas crenças conflitantes é como se tivesse um jogo onde cada um puxa para um lugar. Ou seja, eu não vou para lugar nenhum. Eu fico parado onde eu estou e não consigo crescer. Então, se eu quero crescer, eu preciso acreditar. Meu corpo e minha mente junto. Por isso que essa visão do futuro é muito importante. Nossa, que tanto de ferramentas maravilhosas, eu fico impressionada. Agora, para a gente já encerrar e ajudar as pessoas ali que estão nesse momento de crise, como é que a gente pode utilizar todas essas ferramentas para tomar melhores decisões? A gente tem que separar um momento, então, para concentrar. Antes da gente tomar decisões, é importante, bom, já te pergunto se assim você entende, que seria importante a pessoa já começar a se preparar para isso, além de tomar um banho, mudar seu estado, ela tentar identificar aquilo que atrapalha ela emocionalmente para tomar aquela decisão. Como é que a pessoa pode tomar qualquer decisão, tomar medidas importantes na vida, a partir desses conhecimentos? Muito boa pergunta. Uma das questões, você já disse, está no estado interno positivo no momento em que você fazer, mas olhar para você, o autoconhecimento é o primeiro caminho. O primeiro é o estado atual, eu sou Master Coach também, e o que a gente mais trabalha no coach é estado atual e estado desejado. Então, qual é o meu estado atual? Mental, inclusive. Então, reconheça isso. Acolha os seus sentimentos. Não adianta negar que eu estou com raiva, às vezes. Não adianta negar que eu estou com medo. É acolher. Isso faz parte de mim. E quando eu tento negar, né, é como... Eu gosto muito do documentário que chama Efeito Sombra. Inclusive, assistam. Quem puder, tem no YouTube. Efeito Sombra. E é como se eu tentasse esconder essas sombras, como se eu, mostrando que eu sou perfeito ou forte, mas todo mundo é imperfeito. É perfeitamente imperfeito. Então, essas sombras fazem parte de nós. Então, acolha esses sentimentos. Ok, eu acolho vocês fazem parte de mim. Entenda assim, que necessidade que esse sentimento tem. O sentimento vem como uma luz, um farol, para dizer algo não está bom. Tem alguma necessidade minha não sendo atendida. Qual é essa necessidade que não está sendo atendida? Talvez a necessidade que não está sendo atendida seja de controle, ou talvez seja de dinheiro mesmo, ou talvez seja de não saber o futuro. Enfim, qual é a necessidade que está sendo atendida? Olha para essa necessidade e primeiro se pergunta, eu consigo resolver o que está nessa necessidade? Porque não adianta eu colocar uma necessidade que não está sobre o meu olhar.
Mas cuidado também para não responsabilizar o outro por aquilo que é meu, né? Autorresponsabilização é muito importante. Às vezes eu digo assim, eu estou muito triste porque a Desirê não me olhou. A Desirê pode até não ter me olhado, mas a tristeza é um sentimento meu. Então, reconhecer que é um sentimento meu e que está sobre o meu controle, por ser meu. Então, o que acontece do outro é do outro, né? Essas observações separadas são importantes para o processo também de identificar a necessidade. Identificando bem a minha necessidade, que eu quero que seja atendida, talvez aquilo que eu penso, talvez ajudar as pessoas, enfim, qual é a minha necessidade? Eu, por exemplo, como empresário, me preocupo com meus funcionários. Uma necessidade minha é que eles estejam bem. Aí eu começo a pensar, o que eu posso fazer para, na situação atual, atender essa necessidade, sem ser o modo que eu não tenho controle. Porque em cima do que eu não tenho controle, eu não tenho controle. Muitas vezes a gente quer atender essa necessidade e a gente fica meio que menino fazendo pirraça. Eu quero atender com aquilo que eu sempre fiz. Aquilo que eu sempre fiz, você não pode fazer. Nós estamos num momento que ninguém sabe que é de pandemia. Mas o que eu posso fazer hoje para atender essa necessidade de uma forma diferente? Então, se observar, na comunicação positiva a gente diz muito sobre isso, ou na comunicação não violenta, que é observar, perceber seus sentimentos, entender qual necessidade tem por trás do seu sentimento e fazer um pedido que você queira para alguém ou para você mesmo. Qual é esse pedido concreto e negociável? E é muito interessante que a gente fala negociável, porque nem sempre o que eu vou pedir é ok. Às vezes ele vai dizer não. Aí eu tenho que achar formas comigo mesmo de atender a minha própria necessidade sem o outro. Então, estar atento a tudo isso é o primeiro caminho. Isso vai trazer mais clareza do seu momento atual. Pensar no seu futuro e desenhar o seu futuro. Estado desejado. Qual é o meu estado desejado? Não diga que vai ser semana que vem ou daqui a um mês, porque nós não temos esse controle. Faça sobre o seu controle, mas aonde eu quero chegar? Em algum momento eu vou chegar nesse momento. Desenhe isso com a maior riqueza que você puder. E use os seus sentidos. Se você é mais visual, cores. Se você é mais auditivo, música. Se você é mais sinestésico, cheiro, contato, algo que tenha a ver com sinestesia. Utilize isso e enriqueça o seu estado desejado. Olhando o estado atual e desejado, eu estou pronto para olhar o meio. Mas faça isso estando num estado de presença. Então, estou presente, sentimentos ok, disparei minhas âncoras, consigo estar aqui agora e olhar para os números, e olhar para o projeto, e olhar para o meu marketing, para a minha empresa, com uma forma real. E não do que eu gostaria que fosse. Não, como ela é de verdade. Daniela, não estou conseguindo ficar tranquilo. Respira. A gente brinca no treinamento, aconteça o que acontecer, continue respirando. Exatamente. Continue respirando. E assim, inspire em 3, expire em 4, que é mais lento. A expiração, quanto você tira o ar mais tranquilo, em mais tempos, mais tranquilo você fica. Então, entra o ar e volta soltando bem devagar. Quando eu estou muito acelerada, eu paro. E quando você faz isso, ó, olhando para dentro, se puder fechar os olhos, ou se puder olhar para o céu, olha para o céu, aquilo que te faz bem, que te acalma. Você volta para o seu centro. Agora eu posso tomar uma decisão. Cuidado para não ir para isso, ai, acabou o mundo, todo mundo está falando. Isso não vai te ajudar. E não vai ajudar o seu próximo. Quando eu entro na pilha do meu amigo, do outro amigo, a gente entende que é a ansiedade dele que está sendo transbordada. Mas eu não ajudo ele. Eu coloco ele num estado mais ansioso, porque eu fico ansiosa também. E aí a vibração que acontece no meio é muito mais alta. Então, se está todo mundo nessa vibração, é hora de dar um passo para trás e falar, alguém precisa estar centrado aqui. Respira, volta e consegue ajudar. E como é que a gente consegue ajudar quando a pessoa que está ansiosa não somos necessariamente nós, não outras pessoas que convivem com a gente. A gente para a pessoa e fala, respira. É, mais ou menos isso. É assim? Convida a pessoa a respirar, brincando. Bem, depende muito do nível de rapport, né, de conexão que você tem com essa pessoa. Mas é dizer para a pessoa, calma, respira. Onde você vai chegar com o modo que você está fazendo? Isso está te fazendo bem? Perguntas são muito preciosas. Então, passa uma pergunta para que ele ache a resposta. Você nem precisa dar. Tipo, isso está te fazendo bem? Isso faz com que o resultado mude? Normalmente as justificativas vêm, porque nós somos mestres em justificativas. Aí espera a pessoa falar, escuta com empatia, que é muito importante, porque ele tem uma dor. E pergunta, qual é o sentimento que tem por trás daquilo que você está falando? Ajude a pessoa a perceber qual o sentimento e qual a necessidade naquela fala. E como ela poderia trabalhar
para ter um sentimento diferente e para atender essa necessidade. Uma escuta empática, né? Uma escuta ativa, afetiva até com aquela pessoa. E perguntas poderosas faz toda a diferença. E deixe que ela encontre o caminho dela. E vai ser sempre uma escolha do outro. Mas a minha experiência, na maioria das vezes, dá certo. Na maioria das vezes a gente consegue ajudá-lo a sair daquele estado. Mas depende muito da abertura que o outro tem também. Ai, que delícia. Pelo menos, se a gente não conseguir, a gente convida a pessoa a assistir essa aula. Isso. E a pessoa vai entender o que a gente quer dizer para tentar melhorar a situação, para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Daniela, agradeço de verdade a sua participação aqui. Admiro imensamente seu trabalho, já há muitos anos, que eu sou, assim, realmente muito feliz de conviver com você e saber todo o seu trabalho. Então, eu agradeço e deixo a oportunidade aqui para você fazer suas considerações ou até mesmo passar alguma mensagem para as pessoas que nesse momento estão passando por tanta dificuldade e que eu tenho certeza que pela sua experiência, porque também você é uma empresária de sucesso, ainda que eu sei que nesse momento também está passando pelas mesmas dificuldades que todo mundo, mas também tem muitas experiências para poder passar e que, como profissional, pode também, além da PNL, falar outras palavras que sejam relevantes nesse momento. Realmente, as empresas estão assim e a gente está se recriando, né? Estou recriando. Em 2 empresas, a gente está olhando para elas, como eu disse antes, com como a gente pode renascer nesse momento. E esse é o trabalho, acreditar e renascer. E quando a gente sai do eixo, que é normal, a gente busca o eixo e continua. Todos nós vamos sair do eixo em algum momento na vida. Na pandemia, isso é um percentual de chances maiores, mas na vida é assim. A questão não é o quanto eu me desequilibro, mas quanto tempo eu gasto para voltar para o meu eixo. E quando eu começo a fazer isso mais rápido, eu consigo perceber que eu estou num caminho de autoconhecimento e de sabedoria comigo mesmo muito maior. Porque eu consigo saber o que me traz para mim mesmo. O que me traz para a minha essência. E a minha essência tem paz. A minha essência é quem eu sou. Tem amor, tem paz, tem sabedoria. Então, nela você vai achar suas próprias respostas. Busque esse eixo o mais rápido possível. Sem se cobrar, dizendo, ok, saí, ops, volto. Ok, saí, ops, volto, porque eu sou humano e a gente está nesse processo de aprendizagem juntos. Tem uma frase que eu gosto muito, que quem sobrevive a esses momentos, né, não são os mais inteligentes ou os mais fortes, são aqueles que se adaptam melhor às mudanças. Então, essa é uma frase histórica, né, que as pessoas falam em relação à nossa, realmente, aí a história do mundo, das evoluções dos seres humanos. E nesse momento, para mim, é exatamente isso. Não é lutar porque eu era o mais inteligente, eu tinha todas as respostas, as perguntas mudaram. Não é dizer que eu era o mais forte, eu sempre bati na mesa e consegui impor a minha verdade. A gente não tem mais espaço nesse momento para essa verdade. Então, o quanto você está pronto para se adaptar à mudança? E a gente só se adapta à mudança externa se eu estiver muito bem comigo interno. Porque senão eu começo a sair do meu eixo e aí eu não tenho flexibilidade com o outro porque, na verdade, eu não confio no meu poder de voltar a ser eu mesmo, né? A minha essência. Então, adaptem o mais rápido possível essa mudança, voltem para vocês e para o eixo. Vai ser normal que em algum momento você saia, mas lembre, isso vai passar. E quando passar, é muito importante que você esteja pronto para ter o seu melhor resultado. Quanta sabedoria, né? Eu agradeço de coração, gostaria de poder abraçá-la, assim como todo mundo que está aqui assistindo, porque além de tudo que você falou ser bastante reconfortante, a sensação de gratidão é enorme e que você sinta essa gratidão, não somente de mim, senão de todas as pessoas que estão passando por esse momento e estão assistindo isso, com certeza. Muito obrigada mais uma vez e eu encerro aqui agora essa nossa entrevista com a Daniele Gomes. Eu vou deixar até a oportunidade para você passar seu contato, às vezes se as pessoas quiserem entrar em contato com você, onde procurá-la? Sim, no Instagram, Dani com 2 N's e Gomes 1234, ou no e-mail daniele, 2 L's e E, @1234você.com.br. Peraí, agora eu fiquei em dúvida. Seu nome é Daniele com 2 L's ou com 2 N's? Com 2 L's. É só um Instagram que é diferente. Ah, entendi. Então tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço você também, que ficou até aqui assistindo. Deus abençoe você, que tenha muito sucesso e que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Muito obrigada.